Glória a Jesus, graças a Deus. Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu preparei uma palavra para a gente ver nessa noite. Eu vou pedir que vocês coloquem de pé. Está no livro de Abacuque. Eu devia ter mandado pedido para vocês abrir antes, né? É difícil de achar. Abacuque, no capítulo 2. Essa palavra que eu vou ler hoje, ela se baseia no livro de Abacuque, no capítulo 2, em todo o capítulo 2. Ela é para ser uma pregação expositiva, porque é muito maravilhosa essa leitura. Mas nós vamos ler só 2 versículos e logo em seguida nós vamos sentar e tentar explicar esta palavra para os irmãos. Abacuque, capítulo 2, versículo 4, que diz assim: Eis que a sua alma se incha, não é reta ele, mas o justo pela sua fé viverá. Tanto mais que, por ser dado ao vinho é desleal, um homem soberbo que não se contém, que alarga como sepulcro o seu desejo, e como a morte que nunca se farta, ajunta a si todas as nações e congrega a si todos os povos. Não levantarão, pois, estes povos, todos estes contra ele uma parábola, um dito agudo contra ele, dizendo: ai daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Pode sentar, os irmãos podem ficar sentados. Nós vamos ouvir essa palavra. Irmãos, eu tentei fugir desse assunto, tentei mesmo, cheguei a me angustiar muito, porque nós vamos falar de dívidas. E você sabe que, mas é um outro tipo de dívida, e todas as dívidas junto, né? As dívidas financeiras e as dívidas espirituais. Os irmãos sabem que uma das coisas que eu mais temo na minha vida, uma das coisas que mais me faz tremer, são as dívidas. Eu acho que a dívida financeira, ela traz muito sofrimento, né? Traz muitas consequências, porque as dívidas, elas não querem acordo, elas querem ser pagas. Se houver algum acordo, é para ser pago. E o problema começa quando você deve e não tem condições de pagar. Aí você vai ter muitas lutas, muitos problemas, né? A Bíblia está cheia de exemplos do que é a dívida, de maneira que se você puder fugir disso, fuja, porque é uma coisa que tira o sono da pessoa, tira a paciência, tira teu sossego. E para mim, uma pessoa que não deve nada a ninguém é uma pessoa rica. Para mim, é a coisa mais rica do mundo, a coisa mais gostosa do mundo é você olhar para uma pessoa e dizer assim: eu não te devo nada. É a coisa melhor do mundo. Mas poucas pessoas podem dizer isso. E segundo a Bíblia, a gente só pode ter uma coisa que a gente deve, porque o que a gente deve tem que pagar, certo? Por isso que a Bíblia trata o pecado como uma dívida. Vocês talvez nunca pensaram nisso, mas o pecado é tratado na Bíblia como uma dívida. Aqui na oração do Pai Nosso, quando Jesus diz assim: Pai nosso que está nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, no original quer dizer isso mesmo, é dívida. E em todos os sentidos, o pecado é uma dívida. O pecado não é uma ofensa, o pecado é uma coisa que tem que ser paga, porque é uma dívida, toda dívida tem que ser paga. Isso dependendo, não vamos entrar muito em detalhes, né? Mas dependendo do país ou do lugar onde você mora, uma dívida pode trazer consequências gravíssimas para uma família. Você já ouviu na Bíblia, por exemplo, assim, que pessoas que são vendidas por escravos, são vendidas por causa, se vendem eles mesmos
pelo resto da vida para ficar como escravo, porque não consegue pagar uma dívida. E a única forma de você se livrar da dívida é essa. Tem duas maneiras: ou você paga, ou a pessoa, o credor, lhe perdoa. Então compreenda, os irmãos, que a nossa entrada no céu, ela foi paga, ela é de graça para nós, mas alguém pagou essa dívida por nós. Os irmãos sabem disso, né? A gente não fique pensando assim, ó, a gente peca e Deus nos perdoa. Deus nos perdoa, mas isso não foi de graça. Alguém pagou a nossa dívida por nós, para nos dar o direito de termos uma vida com Deus. Então, meus irmãos, diante disso, eu me lembrei dessa passagem que nós temos aqui em Abacuque. Essa passagem, ela fala do rei Nabucodonosor, rei dos caldeus, quando eles começaram a ser o maior império que existia na face da terra. Você vai se apavorar com algumas coisas que eu vou dizer para você nessa noite, que você antes não considerava, mas agora você deve considerar, porque as nossas dívidas, que são os nossos pecados, nós temos que pagar. É aquilo que o homem semeia: tudo que quiseres que os homens vos façam, fazei também a eles. Por quê? Porque com a medida que você medir, você será medido; com o juízo que você julgar, será julgado. E a Bíblia diz assim, ó: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele no caminho, para que ele não te leve à justiça e te leve lá para o juiz e te lance na cadeia. E eu digo para vocês que de lá você não vai sair até pagar o último centavo. Essas palavras foram de Jesus. Então, diante disso, quando eu digo para os irmãos que eu tenho muito medo de dívidas, né? Lutei a vida inteira contra dívidas, os irmãos sabem, eu sou comerciante. Mas havia uma dívida que eu sempre estive consciente dela. São as dívidas, meus irmãos. Por exemplo, assim, você pode chegar e tem gente que não compreende isso, né? Ele chega, ele fala mal de você, ele xinga você, ele lhe prejudica, ele traz problemas para a sua vida, depois ele se arrepende e ele vai lá no quarto lá pedir perdão a Deus e acha que está tudo terminado. Para a pessoa que você ofendeu, você continua devendo. Você não sabia disso. Agora Deus, para facilitar a nossa situação, a minha e a sua, aí ele diz para o outro que ele tem que perdoar, porque senão ele também não vai perdoar. Mas veja você que você continua em dívida. Se você fizer mal a alguma pessoa, se você prejudicou alguém e vai lá pedir perdão a Deus e não pediu para a pessoa a quem você prejudicou, você continua em dívida com aquela pessoa. Ah, mas aí eu vou pedir perdão e ela não vai me perdoar. Mas se você pedir perdão e ela não te perdoar, nesse caso Deus já te perdoa. Agora Deus vai dizer para o outro que não te perdoou que ele também não vai perdoar ele, porque a justiça de Deus é perfeita em todos os sentidos. Então, se você vai pedir perdão, Jesus diz para o credor que te perdoe, porque se ele não te perdoar, Deus também não vai nos perdoar os nossos pecados. Mas nós temos o dever e a obrigação de buscar a pessoa com quem a gente fez o mal, porque senão, de uma forma ou de outra, Deus vai nos punir por causa disso, porque essa é a justiça de Deus. Deus se coloca como defensor daquele que foi prejudicado. Ele é o verdadeiro juiz e aí vem a sentença dele. Por isso que nós devemos sempre nos apressar em fazer isso. Assuma, irmãos, uma postura defensiva, mas nunca seja a pessoa que vai prejudicar outra pessoa. Isso vai sempre te deixar mais forte. Sabe, quando você fica sempre na sua posição, porque tem um ditado que diz: não mexa com quem está quieto. E se eu faço de tudo para não perturbar ninguém, para não falar mal, eu espero que os outros também não façam isso comigo. Não é verdade? Eu espero que, se eu trato uma pessoa, se eu sei reconhecer meus erros, se eu procuro cuidar bem dele e tratar bem, eu espero ser tratado da mesma maneira.
Então isso me deixa com crédito. Eu tenho crédito diante de Deus. Se alguém me ofender ou fazer alguma coisa, eu vou perdoar, eu fico com crédito diante de Deus. Um dia que eu fizer alguma coisa bem perversa, eu digo assim: Senhor, perdoa-me. Tu lembra quando eu perdoei aquele fulano ali? Aconteceu várias vezes isso. Quantas vezes bateram no meu carro, afundaram a traseira e olhavam para o camarada assim, diz assim: vai embora. Quantas vezes outras pessoas ficaram me devendo e eu disse assim: vai embora. Agora, a quem eu devia, eu tive que pagar. Toda vez que o meu carro bateu nos outros, eu assumi o prejuízo e paguei. Então eu tenho isso como um crédito diante de Deus. Um crédito diante de Deus, por quê? Porque isso é o que me importa. O que fez o mal, que se vire, né? Que acerte a vida dele com Deus. Então, meus irmãos, nesse mundo, a gente deve viver dessa forma. Nós, os cristãos que acreditamos em Deus, devemos levar muito a sério as palavras de Deus. Porque os irmãos sabem que a vida é ruim do jeito que é, como eu falei antes de ligar essa câmera, porque é por causa do pecado de Adão. Deus não queria que o mundo fosse assim, né? Então, veja bem, Deus está sempre atento a essas coisas. E eu acho interessante quando ele diz assim quando ele diz assim, ai daquele que multiplica o que não é seu, né? Até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. Quanto mais nós fazemos o mal, irmãos, mas isso é dívida que nós vamos ter que pagar amanhã por todo o mal que nós fazemos. Tudo que o homem plantar, isso também se fará. Quando Deus nos pune nessa vida, quando Deus nos pune nesse mundo, Ele faz isso para tentar nos corrigir, como se fosse um tipo de uma educação, porque para evitar que no futuro nós sejamos totalmente lançados às trevas e à perdição eterna. A Bíblia diz: eis que o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Diante de um mundo, como a gente estava falando aqui, de tantas dificuldades, de tantas lutas, tantas agonias, né? Porque eu passo essas coisas e sei que as pessoas também passam. E não importa se você mora aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, a gente passa. Mas uma das coisas que faz com que os homens sofram ainda mais, irmãos, e eles deveriam temer isso, é a questão da soberba, da arrogância. Assim, meus irmãos, como é ruim ter dívidas, também é ruim. Muita gente não sabe o perigo que é ser ganancioso, ter muito dinheiro. As pessoas ricas são soberbas, são arrogantes, elas pensam que elas não precisam de Deus. A Bíblia chama isso, diz assim, essa palavra que ele diz assim, tanto mais por ser dado ao vinho, ele é desleal. Essa palavra vinho aqui, nas traduções da linguagem de hoje, na grande maioria, ele chama isso de, como é que se diz assim, de uma, como é que se poderia dizer, meu Deus? Como se que as riquezas, na realidade ele está dizendo que a riqueza é tão ilusória quanto a embriaguez. A embriaguez não deixa você pensando uma coisa que você não é. A embriaguez não deixa o sujeito se imaginar numa vida ilusória. Quando a pessoa fica bêbada, ela pensa diferente, ela se sente rico, o pobre se sente rico, o fraco se sente forte, e ele se acha o bonzão. Então, as pessoas que vivem na riqueza, elas se ensoberbecem, elas ficam como se estivessem bêbadas. O sentido da palavra aqui é esse. Não é que Deus está dizendo que os caldeus tanto amavam o vinho e que se embebedaram, como que com muitas riquezas. Aqui diz assim, que é um homem que não se contém, né? Ele é um homem que alarga o seu desejo como uma sepultura. Então, hoje o mundo,
Não importa se o mundo está cada dia mais incrédulo, isso é uma prova de que ele vai ficar cada dia pior e nós estaremos mais perto da nossa redenção. Essa semana, não sei porquê, eu vi a respeito desses incêndios lá nos Estados Unidos. Eu não queria dar bola para aquilo, porque a gente está vendo que a terra está passando por esse tipo de coisa em vários lugares. Enchentes, destruindo tudo, como é que se diz assim? As enchentes destruindo, é um vulcão, é um terremoto, são incêndios que teve o ano passado, teve muitos desses incêndios na Europa. Só que quando teve esses incêndios lá na Europa, na Grécia, que estava destruindo tudo, não apareceu ninguém para dizer a razão e o porquê daquilo, mas Deus sabia. Então, meus irmãos, aí as pessoas, a gente pensa que depois de ser castigado, o povo vai ficar melhor, o povo vai se converter. Não se converte, porque está escrito no livro de Apocalipse, que quanto mais Deus castigava os homens, que eles não se arrependeram das suas ladruices, não se arrependeram das suas prostituições, não se arrependeram das suas idolatrias, e ainda ficaram bravos contra Deus. Olha só o estado que está a humanidade, olha só o mundo em que eu e você estamos vivendo, né? Debaixo dos açoites, mas mesmo assim eles não se arrependem, eles se levantam com todo orgulho, dizendo que vão reconstruir tudo. Então, olhando aquilo, eu fiquei sabendo que ligado a esses incêndios tinha alguma coisa que faz um pouco de sentido. Aí você vai dizer: ah, mas isso não pode ser castigo de Deus. Eu vou dizer para você, eu também acho que não. Porque se Deus tivesse que castigar cada blasfemador, cada pessoa que se levanta para ofender Ele, acho que tinha bem pouca gente na face da terra. Só que eu digo uma coisa para você: existe um ditado que diz assim, ó: puna um e eduque 100. Então, quando Deus acha por bem de castigar uma pessoa que faz, para que sirva de exemplo para os outros, Ele faz. E isso daí é uma prova de que pode ser de fato a mão de Deus punindo. Porque você vai dizer: ai, por que Ele não destruiu? A Bíblia diz que Deus colocou Sodoma e Gomorra como exemplo para aqueles que vivessem impiamente. Então Deus pode castigar uns severamente para dar um aviso a todos os outros. Ele não precisa estar castigando cada pessoa que chama Jesus disso, que coloca a cruz de cabeça para baixo, ou que faz qualquer coisa. Mas quando Ele quer, Ele faz. E aí, lá numa academia em Hollywood, fizeram uma piada que podia ter passado despercebida. Mas olha, meus irmãos, tem uma coisa na frase daquela mulher que me faz acreditar na forma como Deus age. E ela disse assim: eu estava aqui olhando cada uma das pessoas que vem aqui agradecer, e aí começou a dizer o placar. As mães tinham 3 votos, né? Agradeço esse troféu à minha mãe. O outro: agradeço ao fulano. Aí disse assim: e Deus, o Criador do universo, 0. Caíram na gargalhada. Irmãos, a única coisa que nós podemos dar a Deus pelo que Ele fez por nós e pelo amor que Ele tem por nós é a nossa gratidão. Mas essas pessoas são tão arrogantes, tão soberbas, que elas assim: eu agradeço porque não morri na chama. Agradece a quem? Ao demônio? Agradece a quem? Ao diabo? Agradece a quem? A tua maldade? Se você vai agradecendo a quem, afinal de contas? Quem foi o responsável pelo teu livramento? Porque se envergonham de falar no nome de Deus. Coitado deles, coitado. Eu falei para você como é que eu chego diante de Deus para orar, né? Eu cheguei, e eles acham que Deus está muito preocupado com eles. E aí numa frase ela diz assim: nenhuma surpresa para uma cidade que não tem Deus. Irmãos, isso poderia ter acontecido em qualquer outro lugar do mundo, como eu já falei para você, mas aconteceu num lugar onde aquelas pessoas moram.
na cidade delas, no lugar dela, no nicho de soberba, de arrogância deles. E ela disse assim, olha, a frase que me chamou a atenção é essa. Ela diz assim, olha, os agradecimentos estão ardendo em fogo aqui. Pode prestar atenção, ela fala em inglês, ela fala não sei o que lá em fire, entendeu? Os agradecimentos estão ardendo em fogo aqui. 11 para não sei quem, 3 para não sei quem e 0 para Deus. 2 dias depois, o fogo estava e continua ardendo, destruindo e devastando tudo lá. Então muitos têm medo de dizer, isso não é não. Claro que não. Se eu sei que se você tiver na pior miséria, uma pessoa soberba, ela vai se levantar e vai continuar negando. Mas como eu disse para você, Deus não precisa punir todo mundo, Ele pune um só, para mostrar o que Ele pode fazer. E agora você sabe que há uma devastação há 7 dias, já vai para 8 dias, o fogo está queimando. Ele pode pensar assim, mas eu vou construir de novo. Construa de novo, Deus derruba de novo. Porque você não tem o poder de saber que os ventos fazem o trabalho de Deus. A terra se movimenta para engolir os seus moradores. As montanhas, quando Deus olha para elas estremecem e cospem fogo. Porque Ele é o Deus e é o Criador. Ele está pouco se lixando para o que você está dizendo ou o que você está falando. Deus está sendo glorificado, Deus está sendo temido, Deus está sendo adorado, porque Ele sabe que Ele está lutando com inimigos, com pessoas que respiram o ar que veio da boca dele, mas que se entregaram ao demônio, se entregaram à perversidade por causa da riqueza, a soberba deles. E aí o John Biden disse que vai cerca de 10 bilhões de dólares ou mais para consertar aquelas coisas dali. E eu fico pensando, vocês acham que o Biden ou os Estados Unidos vai dizer, olha fulano, toma aqui esse bolo de dinheiro para construir, é assim que ele vai? Não, nós vamos financiar. Quer dizer, quem perdeu, perdeu. Vai fazer outra? Vai, eu te empresto dinheiro, vou te emprestar 100, tu vai pagar com 200. Tua mansão custava quanto? 6 milhões? Tu vai gastar 6, quando tu terminar de pagar, tu vai pagar 12. É assim, irmãos, isso não é tão simples não. Tem gente chorando lá porque sabe que não pode. Uns mais ricos até podem, mas outros estão arrasados. Estão arrasados porque perderam e perderam muito dinheiro. Porque não é só o dinheiro, são as coisas pessoais deles, as lembranças, os lugares. Mas aí tá, esse aqui é o problema, se carregam de dívidas que não podem pagar, porque nem eu e você não podemos pagar o que devemos a Deus, a menos que Ele nos perdoe a nossa dívida. E eu não conheço credor humano que tenha dinheiro para receber, que perdoa ninguém não. O que eu sei é que a gente paga. Cada país tem uma coisa. Uns ficam com o nome sujo, outros vão para a cadeia, outros têm seus bens penhorados. Se você tiver com alguma coisa, eles vão tomar, eles tomam mesmo. E é assim que se paga as dívidas. Só que esse é o tipo de dívida que você não pode pagar. Você não pode pagar. E aí, esse pouco tempo que resta, eu vou falar disso aqui, expondo o que está escrito aqui. Aí, não se levantarão de repente os que te hão de morder? Quer dizer, você, ou Nabucodonosor, ou caldeus, vocês Babilônia, porque a Babilônia é sinônimo de opulência, de soberba, de arrogância. Os irmãos sabem disso. Você, Babilônia, você acha que não se levantarão de repente os que hão de cobrar o que você está falando? Ou você acha que você vai fazer isso e não vão fazer com você? E não despertarão os que te hão de abalar? E não lhes servirás tu de despojo? Quer dizer, da mesma maneira que você está fazendo, vão fazer com você também. Não é? Vão fazer com você também. Visto como despojaste a muitas nações, todos os povos
te despojarão, né? Te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens, da violência para com a terra e a cidade e todos os que habitam nela. Agora, ele começa aqui, meus irmãos, uma canção, que é como se fosse um provérbios, com 5 estrofes, que começam com ai. E eu disse assim: Jesus, eu quero entender o que é essa palavra ai. E você sabe que a palavra ai é uma palavra que, por exemplo assim, o cachorro não faz au-au, o besouro não faz um zum, a chuva não faz chuá-chuá. Esse ai é de dor mesmo. Ai de você, é de dor, é de sofrimento, é de angústia, é de desespero. Ai de você, diz assim, ó: ai daquele que ajuda em sua casa bens mal adquiridos, para pôr o seu ninho no lugar alto, a fim de se livrar da mão do mal. Muitas vezes a gente fica apavorado porque que tanta gente enriquece roubando, enriquece se apoderando do que não é seu, enriquece fazendo falcatruas, e aí alguns nem têm vergonha, porque eu digo para você: se você tem um carro, seja bonito, seja feio, ou seja grande, ou seja pequeno, se você tem uma casa, você pode dizer: essa aqui é casa, ela custou o meu suor, ela custou o meu sangue. Mas há muita gente que nem vergonha tem, roubam e pegam, fazem que nem bandido, ainda saem se mostrando para todo mundo o que ele adquiriu de forma errada, bens mal adquiridos. Você vai ver que aqui, meus irmãos, maquinasse vergonha para a tua própria casa, para a tua família. Isso vai ser uma vergonha. Eu digo para você que quando Deus está falando aqui com com Nabucodonosor, quando Deus está falando, Ele está falando com um homem guerreiro, um homem que no seu tempo era como todos os outros, que ganhavam fama. Esses homens eram honrados que nem um Deus pelo seu próprio povo, porque eles ganhavam aquilo na luta, na guerra, mas eles diante de Deus tinham culpa. Agora imagina um sujeitinho ridículo, seja no comando de uma igreja ou de uma nação, uma pessoa que não pode botar a cara na rua, porque vai levar tomatada ali, é chamado de ladrão, é chamado de vagabundo, é chamado de desonesto. Uma pessoa assim, e ainda exibe as suas riquezas, achando grande coisa. Isso é vergonha para os teus filhos, vergonha para ti mesmo. Isso não te pertence. Um dia você vai pagar. É o que está dizendo assim: até quando? Até quando? Até quando? Quer dizer, não é se vai acontecer, mas o dia que isso vai acontecer, você será saqueado, você devolverá o que você roubou, de uma maneira ou de outra, aquilo que você adquiriu de forma errada, porque há um governador dos céus e na terra, que é o juiz de todas as coisas. O que seria da nossa nação? O que seria de nós se não fosse a nossa fé em Deus? O que seria daquele povo na Coreia? O que seria o povo na Rússia? Se eles não tivessem fé em Deus, em quem que eles iam confiar? Em homens ladrões, injustos, que fazem violência, que tomam o que é teu, que taxam. Até pouco tempo aí, até uns anos atrás aí, eu não devia nada, aí eles inventam coisas, tudo mais, aí depois que você está ali, eles te roubam, eles te impedem de trabalhar, eles te causam prejuízo, e agora eles vêm e te emprestam dinheiro, para te deixar endividado. É assim que ele faz. Mas Deus está dizendo para Nabucodonosor: as árvores vão clamar contra você, vergonha maquinar-se para a tua casa, destruindo tua muitos povos, pecasse contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, a trave responderá do seu madeiramento. Quer dizer, aí você construiu uma casa com dinheiro roubado, com bens mal adquiridos, usados de violência contra o pobre, contra alguém que te devia, e você lá botou a pessoa na justiça, de forma injusta, para tomar os bens dele, porque ele tem mais do que você. Mas as pedras da parede, elas estão clamando diante de Deus: esse homem não me pertence, eu não pertenço aqui, o meu dono está morto, o meu dono está pobre.
A Bíblia diz que o sangue de Abel clamava desde a terra. Meus irmãos, essas cadeiras, esse púlpito, esse tapete, Deus ouve a voz dele. Se eu tivesse roubado ele de alguém, ele estava aqui, debaixo dos meus pés, clamando contra mim, clamando contra o meu caráter. Mas essas pessoas não têm vergonha, são soberbas, elas não temem a Deus. Mas nisso está a minha e a tua confiança. Nós sabemos que Deus governa os céus e a terra. Ele é a nossa esperança. Aleluia. Por isso que ele diz assim: o justo viverá da fé, viverá de acreditar em Deus, de saber que o Senhor é aquele que faz justiça e juízo na face da terra, porque isso agrada a Ele. E ele diz: ai daquele que edifica a cidade com sangue e que funda a cidade com iniquidade. Eis que não vem do Senhor que os povos, trabalhem para o fogo e os homens se cansem pela vaidade. Quer dizer, não é Deus que faz isso, porque a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar. Eu fico pensando, nós que temos esse privilégio de crer em Deus e de acreditar em Deus, quanta dificuldade nós temos, de dobrar nossos joelhos e falar com alguém tão grandioso. Mas algum soberbo que confia no dinheiro, porque Deus é o dinheiro deles, o dinheiro deles é Deus. Eles alargam o seu desejo como uma sepultura, como um inferno que não se cansa. Parece que eles não se cansam, não é? Agora mesmo, lá nos Estados Unidos, as casas para alugar o valor já estão subindo. Por quê? Porque tem que aproveitar, porque é a ganância, porque tem que ser assim, a gente tem que lucrar sobre a desgraça dos outros. Os irmãos viram isso aqui no Rio Grande do Sul, enquanto uns estavam sendo assolados, outros estavam se dando bem, pedindo a Deus: olha, amanhã vai chover mais, e o povo orando e pedindo a Deus para parar, mas alguém tinha o prazer de dizer não, e vai ficar pior. Agora, por que isso? Porque estava sendo lucrado, quem estava ganhando com aquilo. Quem aqui está se importando? Quem aqui está sentindo a dor de quem está lá nos Estados Unidos hoje e perdeu sua casa de 6 milhões de dólares, e outros que nem é tanto, mas as casas são caras lá, Quem aqui está preocupado com ele? Não está doendo em nós, Não está doendo em nós, mas não queira passar pelo que eles passam. Não queiram se tornar culpados como ele, escancarando a boca para falar de Deus. E Deus não vai ficar tocando fogo em ninguém não aí. Mas aí foi 2 dias depois, 2 dias depois, porque está pegando fogo aqui os agradecimentos. Está pegando fogo, tu vai ver onde é que vai pegar fogo agora. Ah, não é Deus? Claro que não é. Você pode estar no fundo do inferno, você ainda vai dizer: não é Deus. Tá bom, é isso mesmo, não é Deus não. Mas o fogo está queimando aí, daí você não sai. Porque se você consegue irritar a Deus desse jeito, de Deus diz assim: um fogo se acendeu na minha ira e arderá para sempre. Deus olhar para aquela multidão de pessoas, de homens e mulheres jogados na escuridão, nas trevas, sofrendo, e não ter compaixão delas, é porque você fez muita raiva a Deus. Você o irritou mesmo, você acendeu um fogo na ira de Deus, que Ele não consegue apagar. E ele não vai se apagar. Um fogo, esse fogo do inferno nasceu num momento de grande raiva que Deus teve. E quem sabe se não começou com a rebelião de Satanás, Então, no dia que o diabo pecou, eu digo isso no meu livro ali, Eu digo, no dia que o diabo pecou, que ele diz assim, Deus ficou tão irado que acendeu um fogo. Assim, esse fogo aqui está destinado para você para sempre. Esse fogo, ele representa a minha raiva, a minha ira. Porque agora você trouxe sofrimento, dor, miséria, desgraça, sobre tudo. Você estragou tudo, você botou tudo a perder. Você botou tudo a perder. Por que razão você tem para isso? Que argumento você tem para isso? O que você quer? Você queria o quê? O meu lugar? Quer ser igual a mim? Não basta ser você o maior, o melhor de todos os outros, não. A soberba que estava no diabo está nessas pessoas ali, nos artistas que pensam que o dinheiro é tudo,
Mas eles não sabem, irmãos, que morrem na miséria, é a doença, é a peste, é a desgraça, é a preocupação. Eles morrem ali socados nos banheiros de sua casa, entupidos de drogas, porque eles não sabem o que fazer na vida. E ali eles encontram a porta do inferno e dali não voltam mais. Outros aí, é assim que eles que morrem lá nesses lugares. É dessa maneira que eles morrem. Porque o sentido da vida está em Deus, que nos deu a vida, nos deu a razão para viver, a alegria que eu tenho de saber, Deus vai cuidar de mim, Deus vai cuidar da minha comida, da minha água, da minha bebida, Deus vai cuidar de tudo de mim. Dificuldade a gente enfrenta, porque a Bíblia diz assim, que nos últimos dias haveria tempos trabalhosos. Por quê? Porque os homens seriam malignos assim, amantes de si mesmo, perversos, ingratos, sem afeição natural, caluniadores, detratores, inimigos de Deus. O que esperar do mundo assim? O que esperar de um mundo assim? Mas aqui está dizendo o justo pela sua fé viverá. Aí ele diz também, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, tu que lhe chegas o odre, né? E os embebedas para ver a sua nudez, tu serás farto de ignomínia, em lugar de honra. Bebe tu também, e sê um incircunciso, o cálice da mão direita do Senhor, que se voltará contra ti, o vômito ignominioso cairá sobre a tua glória. É assim que Deus paga, meus irmãos, os soberbos. Porque ele está dizendo que a violência que Nabucodonosor tinha contra aqueles povos era terrível, né? Então não era a bebida que ele está dizendo que ele estava dando, era exatamente aquela condição amarga de derrota, de levar as pessoas presas, nuas, né? Porque eles faziam isso, tiravam as roupas para ficar zombando dele, furavam os olhos, faziam miséria. Aí ele diz assim, agora você vai beber do cálice da mão do Senhor. Por que muitas vezes tem gente que entra em alguns argumentos e eu nunca discuto sobre isso? Por que vocês acham que o inferno é de dor? Por que vocês acham que o inferno não podia ser uma cadeia, jogar as pessoas lá? Por quê? Porque Deus vai dizer assim, olha, está vendo a dor que você causou naquela criança ali? Aquela dor que ela sentiu não é dela, é sua. Bota aqui. Está vendo aquele homem que você matou? A dor que o pai, o filho, a mãe, o irmão sentiu, toda aquela dor que despedaçou a alma dele, essa dor é sua, está para aqui. Deus retribuirá, essa dor é sua, eles estarão consolados pelo Senhor. Mas a dor que você torturou, queimou na estaca, você atormentou de dia e de noite uma pessoa, levando ela à justiça para cobrar coisas que não te deviam, essa dor, essa falta de sono também é sua. Pega para você, Deus te retribuirá, você beberá do cálice da ira do Senhor. Olha, o teu cálice está aqui. Então a tua dor será, a dor que você causou aos outros é sua, agora você vai sofrer com ela, fica com ela para sempre. Se você tiver causado de dor nos outros, de sofrimento, as dívidas, suas dívidas espirituais, se ela for um tiquinho assim, não te preocupa. A Bíblia diz que aquele que muito pecou será açoitado com muitos açoites. O que for pecado, que pecou menos, com poucos açoites será açoitado. Quem sabe lá você não terá um lugar de menos sofrimento, mas eu não quero estar lá, nem no melhor lugar do inferno. Porque a gente sabe o que é passar uma noite sem dormir. Isso daí já é, por si só, é o inferno. Então, não pense que você vai estar num lugar ouvindo grito, ouvindo choro, ouvindo lamento, ouvindo isso, ouvindo aquilo, e você não tem descanso, e você não consegue consolar o seu coração, porque nada te consola. Você diz assim, eu estou aqui, e daqui eu não vou sair nunca mais. Estou preso. Então não há consolo. Eu não quero nem pecar nem muito nem pouco. Eu quero que Deus perdoe minha vida, assim, ó, seja assim, assim, que nem um livro que não foi escrito nada. Isso eu tenho de Deus, e você também tem.
Não é maravilhoso isso? Isso é a coisa mais maravilhosa que pode existir, meus irmãos. E ele diz assim, então tu serás farto dessa ignomínia, porque a violência cometida contra o Líbano te cobrirá, a destruição a destruição dos animais ferozes os assombrará, porque por causa dos homens, do sangue dos homens e da violência que tu fizesse contra a terra, que tu fizesse contra a cidade, que tu fizesse contra os seus moradores. A Bíblia diz, meus irmãos, que os abutres comerão a carne dos tribunos da terra. Deus não está falando, eu não me importo, meus irmãos, com o prefeito, com o senador, com o presidente, seja lá quem for, eles serão comidos pelos bichos, estarão nas profundezas das trevas, por causa da violência que eles fizeram ao pobre, tomando, roubando, e a gente diz assim, isso não tem fim nunca. Eu estava dizendo para o pastor Milton, o nosso país hoje é um país rico. Nós vivemos nos anos 70 aí, vendo os hospitais, as pessoas atiradas nos corredores. Hoje tem hospital para tudo quanto é lugar. A saúde aqui tem demais. Olha a cidade de Gravataí, que bonita que está, arrumada. De onde está vindo tanto dinheiro? Por que eles têm tanto dinheiro? E por que cada vez mais as pessoas ficam mais pobres e são mais massacradas? Mas o justo viverá da fé. A gente diz, até quando, Senhor? Até quando isso permanecerá? Um dia isso vai acabar. Se tardar, espera, porque certamente virá. Essa foi a resposta que Deus deu aqui para Abacuque, né? Então, você matou os animais, agora eles te assombrarão, né? Que aproveitará agora o homem que faz imagem de escultura e diz ao artista, enfim, que idolatra qualquer coisa que não seja Deus, que não vale nada. Aí ele diz assim, ai daquele que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Eis que esses ídolos estão cobertos de ouro e de prata, mas eles não podem salvar. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Deus está no seu lugar, meus irmãos. Você pensa que o nosso país está nas mãos da justiça? Está nas mãos do Congresso Nacional? Está nas mãos dos três poderes ali? Não dá. Eles servem de instrumento nas mãos de Deus, e Deus se voltará para cobrar deles toda essa maldade que estão fazendo com o povo. Não me importa. Podem roubar, podem levar, podem fazer tudo, podem massacrar, podem inventar. Ai daqueles que decretam leis injustas, ai daqueles que fazem o mal, que ao bem chamam mal e ao mal chamam bem, que andam trocando as coisas. O justo viverá da fé que nós temos em Deus. Essa é a coisa mais preciosa que você tem na sua vida, a sua fé em Deus. Ninguém pode tirar isso, porque esse dia chegará. Ele não tardará, mas se tardar, espera, porque ele virá. Aleluia. E nós não teremos nada do que nos arrepender, porque nossas dívidas com Deus foram pagas. Não é assim que a Bíblia diz? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Coisa boa. Não ter medo, não devo a Deus. Eu posso me esconder de alguém na rua, eu devo, mas de Deus não, porque por Ele eu estou perdoado. E daquele de quem eu não puder fugir, e a gente não foge mesmo, e eu já ensinei para os irmãos como é que se paga dívida de dinheiro. Isso Deus nos dá a graça e a gente paga. A gente paga, a gente perde, a gente paga de novo. Tem conta que a gente paga de novo, e alguém vai lá e cobra de novo, a gente paga de novo. Nós temos crédito com Deus. Ele nos dá a graça, né? Então essa é a dívida que dinheiro não pode pagar. A dívida das suas atitudes, dos seus atos, das suas obras que você faz. Tudo que o homem semear, isso também se fará.
até o fruto dos nossos pensamentos. A Bíblia diz que a palavra de Deus é poderosa para discernir as intenções do coração, até a divisão da alma, do espírito e das juntas e das medulas. Deus julga até o nosso pensamento. Então tenha bons pensamentos diante de Deus, e seja esse o teu pensamento: Senhor, me ajuda. Você pode ser o lixo da terra, diga assim: Senhor, mas tu pagaste meus pecados, me ajuda. Você tem essa graça de Deus. Não tenha inveja do homem soberbo, não tenha inveja do ímpio, não tenha inveja daqueles que têm milhões de seguidores. Eles pensam que aquilo vale alguma coisa, coitado. Aliás, essa palavra ai também quer dizer coitado, né? Assim, coitado de você que pensa que está bombando na internet, coitado de você que está comemorando por ter roubado um montão de coisa de outro, coitado de você que está chamando os outros de besta e de bobo e achando que você é o sabidão. Ai, coitado de você. É assim que ele está dizendo. Tem uma versão na língua na linguagem de Deus, de coitado de você, ai de você. Ai, ai, ai. Quando Deus chamou Ezequiel para pregar, ele disse assim: eu vou te levar, Ezequiel, tu vai pregar para um povo duro, um povo que não quer saber de nada, mas eu vou te fazer duro também. Então, toma aqui, abre a boca aí. E deu para ele um livro que era em forma de rolo. Como é esse rolo? Quando ele olhou, ele disse assim: meu Deus, o que tem escrito nesse livro? Está cheio de lamentações, suspiros e ais. Coisa boa, né? Olha só, fala lá para eles são duros, Ezequiel. Eles são pessoas duras, rebeldes, malignos, não querem nada com Deus, odeiam, são inimigos. Então vai lá, profetiza para eles: lamentações, suspiros e ais. Quem nunca suspirou e se lamentou? Vai ter muito tempo para fazer isso. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia de nós. Lembre-se, a nossa maior dívida, Jesus já pagou. Aleluia, Jesus. Terminou aqui, acabou. Nós vamos orar agora. O microfone acabou bem na hora. E vamos. Mas. Aleluia, Jesus. Esse também está vazio, por isso que eu tinha falado do outro.